Mostramos no vídeo anterior que a matéria está em constante movimento, numa dança invisível que sustenta tudo ao nosso redor. Mas, nessa continuação da série, vamos a um mistério ainda maior. Por que essa matéria não se desfaz? Tu já paraste para pensar que, apesar de toda a ciência, ninguém sabe exatamente como a matéria fica unida? Pois é, toda a base do mundo físico que tu vês e tocas é ainda um mistério. Um segredo que os próprios cientistas enfrentam com resistência e dúvidas por séculos. Se as partículas estão em movimento constante e se empurram o tempo todo, por que elas não saem voando? Essa pergunta provocou debates intensos, rejeições de ideias revolucionárias e até divisões profundas entre os maiores nomes da física e química. E acredite, até hoje, parte dessa história está longe de ser totalmente compreendida. Se a matéria está sempre em movimento, vibrando e se chocando, o que impede tudo de se desfazer? Esse é o verdadeiro enigma. Desde os primeiros estudos científicos, essa pergunta incomodou os maiores pensadores. Se as partículas se empurram e estão sempre em movimento, por que elas continuam juntas, formando sólidos, líquidos e gases que parecem estáveis? A resposta nunca foi fácil, e por séculos a ciência lidou com teorias conflitantes, controvérsias e até rejeições brutas. Muitos cientistas tentaram explicar esse fenômeno, mas o que parecia óbvio para o senso comum se tornou muito mais complexo para a investigação rigorosa. E mesmo hoje, parte desse mistério permanece, abrindo espaço para dúvidas e debates que atravessam gerações. E é exatamente esse desafio que vamos explorar a seguir. Desde os tempos antigos, os filósofos e cientistas se perguntaram por que a matéria não se desfaz diante dos nossos olhos. Demócrito, o mesmo que propôs que tudo é feito de átomos em movimento, já concluía através da intuição que essas partículas precisavam de algum tipo de força ou princípio para se manterem unidas. Mas a sua ideia, apesar de ser avançada, não explicava por que isso acontecia de fato. Como já foi dito, no mundo antigo prevalecia a visão de que a matéria era contínua, sólida e estável por natureza. Com o avanço da alquimia e mais tarde da química, essa visão começou a ser questionada. Durante séculos, muitos cientistas trabalhavam na fronteira entre o invisível e o visível, tentando entender o que realmente mantinha as coisas unidas. Mas as explicações eram confusas e as ferramentas para investigar o invisível eram limitadas. Isso levou a debates intensos. Será que existe uma força misteriosa? Ou será que a matéria se mantém unida por acaso, por alguma sorte da natureza? Esse impasse marcou boa parte da história da ciência, um problema real que provocou resistência e que até hoje inspira pesquisas. E enquanto isso, o mundo ao nosso redor permanecia firme e estável, apesar de todo o caos invisível dentro dele. No século XVII e XVIII, com o surgimento da ciência moderna, a questão da coesão da matéria ganhou um novo impulso. Experimentos começaram a mostrar que a matéria não era apenas sólida por acaso. Havia algo mantendo as partículas unidas, mesmo com todo o movimento interno. Mas como provar isso? Alguns cientistas propuseram que forças naturais, ainda invisíveis e desconhecidas, agiam para manter tudo unido. Isaac Newton, por exemplo, revolucionou a ciência com a lei da gravitação, mostrando que forças invisíveis podiam governar corpos distantes. Mas será essa a mesma força que mantém as partículas da matéria unidas? A resposta não era simples. Outros acreditavam que a coesão vinha de propriedades ainda mais fundamentais da matéria, algo que ia além da física conhecida até então. Foi uma época de muita especulação e descobertas graduais. E, entre debates e experimentos, a ideia de que forças microscópicas estavam por trás da coesão começou a ganhar força, mesmo que ninguém conseguisse medir ou observar diretamente essas forças. Esse período abriu o caminho para um entendimento mais profundo, que ainda estava longe de ser alcançado, mas já indicava que a matéria não se mantém junta por acaso. Nos séculos XVIII e XIX, a ciência começou a sair da especulação e a avançar em experimentos que mostravam evidências concretas da existência dessas forças invisíveis. Pesquisadores observavam fenômenos que não podiam ser explicados só pela gravidade ou pela física clássica. Por exemplo,
Os efeitos da eletricidade e do magnetismo começaram a revelar uma nova dimensão das forças que atuam na matéria. Franklin, Faraday e outros pioneiros mostraram que cargas elétricas e campos magnéticos podem exercer influência à distância, invisíveis e poderosas. Essas descobertas abriram a porta para a ideia de que a matéria é mantida unida por forças que vão muito além do que os sentidos captam, forças que operam numa escala microscópica e até subatômica. Mas a controvérsia continuava. Como algo invisível e quase mágico poderia sustentar a solidez do mundo físico? Muitos cientistas resistiam a aceitar essa ideia, preferindo explicações mais palpáveis ou mesmo rejeitando os novos conceitos. O caminho para entender o que mantém a matéria unida foi longo, cheio de debates, avanços e recuos. Essa resistência mostra que a ciência, mesmo diante de fatos, é um campo humano, marcado por dúvidas, opiniões e confrontos. A pergunta seguia no ar: o que são essas forças? Como elas funcionam? E por que ainda hoje elas são tão difíceis de compreender completamente? Com o avanço da ciência, especialmente no século XIX, ficou claro que as forças que mantêm a matéria unida não eram simples. O surgimento do eletromagnetismo mostrou que cargas elétricas em movimento criam campos invisíveis capazes de atrair ou repelir partículas. Maxwell consolidou isso numa série de equações que passaram a explicar fenômenos que antes pareciam mágicos. Porém, o verdadeiro desafio era entender como essas forças agem dentro do átomo e entre eles. A física quântica começou a dar pistas de que, dentro da matéria, partículas interagem por meio de campos e forças que não podemos ver, mas que têm efeitos reais e mensuráveis. Essas forças, muito mais sutis que a gravidade, são as responsáveis pela coesão da matéria. Mesmo assim, na época, a ciência ainda estava longe de ter todas as respostas. E a compreensão dessas interações abriu um campo novo, complexo e até controverso, que continua a evoluir até hoje. Esse foi o salto decisivo: sair do palpável para o invisível, do intuitivo para o matemático, do clássico para o quântico. Depois de tantas dúvidas e controvérsias sobre o movimento constante da matéria, veio um novo desafio: entender o que afinal mantém essas partículas unidas, mesmo agitadas o tempo todo. Os cientistas não tinham ferramentas diretas para ver essas forças invisíveis, então começaram a desenvolver métodos indiretos, experimentos que mostravam resultados curiosos e às vezes contraditórios. Um deles foi o estudo das propriedades elétricas da matéria. Já se suspeitava que cargas elétricas podiam ter um papel. Mas como exatamente? E por quê? Além disso, surgiram debates intensos entre cientistas renomados que defendiam teorias diferentes, algumas mais tradicionais, outras revolucionárias demais para a época. Muitos desses debates giravam em torno da interpretação dos dados experimentais, como a atração e a repulsão das partículas, e sobre como explicar a estabilidade dos átomos, mesmo com as suas partículas em constante movimento. Esses encontros eram mais do que acadêmicos, envolviam personalidades fortes, resistência a ideias que abalavam a visão do mundo que estava em vigor e até desacordos que atrasaram o avanço da ciência por décadas. Mesmo assim, essas discussões forçaram o desenvolvimento de instrumentos e métodos cada vez mais precisos, balanças sensíveis, dispositivos para medir forças minúsculas e técnicas para estudar radiações e interações invisíveis. Foi um processo lento, cheio de incertezas, mas fundamental para que a ciência começasse a aceitar que a matéria não está junta por acaso. Algo invisível e poderoso a mantém unida. Mas o que é exatamente esse algo? A resposta ainda estava além do alcance naquela época. E é exatamente esse mistério que a ciência continua a desvendar, com cada descoberta abrindo portas para novos enigmas. Depois de tantos questionamentos, debates e experimentos, a verdade é que a matéria continua a desafiar nossos limites de percepção. O que mantém tudo unido, mesmo em meio a essa dança frenética de partículas, continua sendo um enigma que aos poucos a ciência começa a desvendar. Esse mistério, cheio de controvérsias e descobertas surpreendentes, é a chave para entendermos a química e o mundo material como nunca antes. E é nessa busca constante que vamos mergulhar nos próximos vídeos, explorando como a ciência avançou para revelar segredos ocultos por trás da solidez aparente do universo.
A jornada está apenas começando. Inscreva-se no canal se ainda não fores inscrito e prepara-te para questionar tudo aquilo que parecia certo e a descobrir como a matéria funciona de fato.